Olá, boa noite Floripa, boa noite Santa Catarina, esse estado maravilhoso. Olha só, fala em Floripa porque a gente começa o nosso SCC News com a imagem do cartão postal aqui da nossa cidade, da nossa capital, que representa muito bem os catarinenses. Está aí, ó, a Ponte Hercílio Luz, girando mais cidades aí para você. Aonde a gente vai parar agora? A gente está nesse exato momento em Joinville, na BR-101. Olha só como é que está o trânsito nesse exato momento. Daqui a pouco detalhes em relação à movimentação lá no norte do estado. Vamos para Brusque também, mostrando o cenário agora. Você está vendo aí a ponte tradicional de Brusque e a movimentação na cidade do Marreco, a tradicional festa que acontece por lá, a festa alemã também. E em Lages, para a gente terminar o nosso giro, olha só como é que está o tempo em Lages, carregado assim como praticamente em todo o estado de Santa Catarina, e esse é o cenário. E o cenário agora vai ficar muito movimentado, porque eu tenho certeza que você vai vir com a gente em mais uma edição do seu SCC News. Por isso, muito obrigado por deixar entrar na sua casa. Olha, você viu aí, chuva forte. Pois bem, com esse cenário, uma cratera se abriu, cratera na BR-470. Olha só como é que ficou o local. É brincadeira? Isso aconteceu em Rio do Sul. O trecho da rodovia vai ficar fechado por 7 dias. Daqui a pouco tem matéria sobre esse assunto. Nas rodovias, o movimento é intenso na volta para casa depois do carnaval. Na SC 401, no norte da ilha, o dia foi de caos no trânsito. E haja paciência para o motorista. Tem também a votação na Câmara de Florianópolis sobre o polêmico projeto de lei que diz respeito à internação compulsória de pessoas em situação de rua. Daqui a pouco a Sofia vai trazer detalhes ao vivo, direto do local. Isso e muito mais aqui no nosso SCC News, que está apenas começando. Então vem. 19h25, que bom que você está com a gente a partir de agora. Olha, o projeto de lei sobre a internação involuntária de pessoas em situação de rua que vinha tramitando em regime de urgência, urgentíssima, está em votação na Câmara de Vereadores de Florianópolis. E é para lá que a gente vai agora com a Sofia, que vai dar para a gente os últimos detalhes. A votação já começou, vai ser daqui a pouco. Como é que está aí o cenário nesse momento, hein, Sofia? Boa noite. Nós tiramos a dúvida. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse projeto estava tramitando em caráter de urgência, urgentíssima, desde o dia 7 de fevereiro na Câmara de Vereadores, mas como a Comissão de Constituição e Justiça pediu vistas e também como tivemos um recesso de carnaval, ele está então sendo votado hoje. Os vereadores ainda estão em discussão, mas assim que os que estão falando aqui terminarem, vai ser feita então a votação. E, de acordo com o que a gente apurou na tarde de hoje, a expectativa é de que o projeto seja aprovado com 18 votos a favor e 5 contrários. E aí, em seguida, ele deve ser encaminhado ao prefeito da capital, Topázio Neto, para que seja feita a sanção final. E como o projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores pelo próprio prefeito, o que se espera é que ele seja, sim, sancionado. A viabilidade e a forma de funcionamento devem ser definidas pela prefeitura. E, para a gente recapitular, tudo isso começou com o aumento das pessoas em situação de rua aqui em Florianópolis e também com os casos de violência que a gente inclusive trouxe aqui no SCC News, E o projeto então foi colocado como uma possibilidade. A ideia é de que a internação involuntária seja feita com pessoas que estão em situação de rua e também são dependentes químicas ou que têm algum tipo de transtorno mental. E aí inicialmente seria feita uma autorização, solicitada uma autorização para a família, mas na ausência dela também pode ser feita uma autorização da assistência social da Prefeitura de Florianópolis. A gente segue aguardando aqui a confirmação da votação e também trazendo os detalhes desse assunto nos próximos dias, que deve seguir repercutindo, Cleiton? É isso aí, você está acompanhando de perto e detalhes também no portal. Obrigado, Sofia. Quando nesse momento está falando lá na tribuna o vereador Renato da Farmácia. Olha, Roberto Azevedo esteve lá, passou lá, a Câmara de Florianópolis, Câmara de Vereadores, voltou aqui para o estúdio para comentar. E o que esperar dessa votação, Roberto? Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite você que nos assiste. Olha, a votação deve ser favorável ao projeto do prefeito Topázio Neto. Vai haver, já tem até uma nova nomenclatura, chamando esta operação não de internação compulsória, mas sim de internação humanitária.
A questão é grave, a gente sabe do problema. Nós antecipamos aqui, neste comentário, que tudo podia acontecer, está colocando o FQ errado. Não tem nada a ver isso aí. Né? Tudo poderia acontecer e que toda esta votação que está ocorrendo na Câmara de Vereadores de Florianópolis, Cleiton Ramos e telespectadores, vai parar no Judiciário. Porque é uma questão muito delicada, há muito contraponto nessa história, a gente colocando a legislação federal como elemento, dizendo que o governo do município, a administração municipal, não cumpre a legislação federal e agora quer colocar, inclusive, mais guardas municipais. Nós não podemos esquecer que esse discurso a gente conhece bem, porque é discurso eleitoral. Estamos num ano eleitoral, Cleiton Ramos, certo. E a coisa não pode ser tratada assim. Eu também não acredito que seja a solução para todos os problemas, mas é uma tentativa de solução. Rapidinho, assunto importante, mas eu não posso deixar passar. Eu sou obrigado a falar. No dia da votação para o aumento de salário, houve a votação, mas não tinha quase vereador ali no plenário. Agora, para esse assunto, está lotado. Está lotado. Todo mundo falou, todo mundo tem argumento. Que interessante, né? No dia do aumento do salário, o pessoal voltou rapidinho e não tinha quase ninguém ocupando as suas cadeiras. Que legal. Mudando de assunto, tem presidente novo na FESPORT, Roberto? Sim, o coronel Rubem Freibergen Rubem, vai assumir o lugar do Paulo André Jukoski da Silva, o Paulão do vôlei, campeão olímpico em 1992, medalha de ouro. Ele já tinha um desgaste dentro do governo, aí sim, por causa desse episódio aqui, um dos episódios, que foi uma treta lá, uma briga com o deputado Fernando Krellin, presidente da Comissão de Esportes da Assembleia, quando lá em 29 de novembro do ano passado se discutia o cancelamento do calendário esportivo em Santa Catarina por conta das enchentes. É claro que o motivo não foi só esse. A versão oficial do governo, Paulão pediu para sair e o governador aceitou. À época, o governador disse com todas as letras para o Paulão, e olha que o Paulão tem 2,10 metros de altura. Você errou, não deveria ter feito isso. Pagou o preço agora. E o Mário Mota tentando ali acalmar o pequenino Mário Mota. O alto de ser 1,65 m. Tá certo. Roberto, obrigado, hein? Valeu, um abraço. Grande Roberto Azevedo, que tem a coluna lá no portal SCC10. Vem comigo, confirmando a hora. Vamos lá, 19h30, importante da hora. O pessoal se programar direitinho. Olha, quarta-feira de cinzas e é dia para pegar a estrada e voltar para casa. E com essa chuva, as atenções precisam ser redobradas. Alguns pontos com o movimento bem intenso e também acidentes foram registrados no dia de hoje. Passados dias de folia, é hora de voltar para casa e quem pegou a estrada nesta quarta-feira teve que enfrentar muita fila e a chuva. O resultado dessa combinação foi o registro de acidentes. Na BR-282, uma colisão envolvendo 4 motos e 2 carros deixou 3 pessoas feridas e um homem morreu. O último dia da Operação Carnaval 2024 está sendo bem complicado. Muitos acidentes causados pela chuva. Nesta quarta-feira de cinzas, a Autopista Litoral Sul estima que mais de 270 mil veículos passem pelo trecho entre Palhoça e Curitiba, tendo um movimento maior na parte da manhã. Era esperado que o movimento da manhã de quarta-feira de cinzas seria gigante, como realmente foi. A chuva foi um fator complicador. Estatisticamente, sempre que chove, os acidentes aumentam. Na SC 401, o movimento foi intenso no sentido bairro-centro durante o dia todo, registrando filas em diversos pontos. O motorista tem que permanecer atento. Ainda estamos em plena temporada de verão. Muitos turistas ainda por Santa Catarina, movimento intenso em todas as rodovias. Então, esperamos que esses últimos dias da semana sejam mais tranquilos. É o que a gente espera também. Olha, vamos agora para a região norte do estado. Isso mesmo, é que a volta para casa está sendo de muita lentidão nas rodovias. Na BR-280, o trânsito apresenta muitas filas. O Renato Santos vai trazer mais detalhes para a gente agora. Boa noite, Renato. Oi, Cleiton, boa noite para você e a todos que acompanham o SCC News. Pois é, aqui no trecho urbano de Joinville, segundo a artérias Litoral Sul, não há congestionamento ou ponto de lentidão nesta noite de quarta-feira. Mas a gente vai mostrar agora que o movimento
continua intenso, apesar de não ter congestionamento, mas está fluindo muito bem. Mas há lentidão, segundo a Arteres, no trecho da 101, em Governador Celso Ramos e também em Balneário Camboriú. Na área urbana entre Itajaí e a cidade de Navegantes, estão sendo registrados vários pontos de congestionamento. Na 280, Cleiton, que liga São Francisco do Sul até a BR-101, na região de Joinville, o trânsito é lento, como mostram essas imagens que nós gravamos no final da tarde de hoje. Temos informações também de congestionamentos nos trechos que ligam São Francisco do Sul a Araquari e também já aqui na entrada da área urbana de Joinville. Apesar das marginais terem sido liberadas para ajudar na fluidez, ainda há registro de muita lentidão na região de Araquari. Como chove bastante, Cleiton, aqui na nossa região, a orientação é para os condutores manterem a atenção redobrada e também respeitar o limite de velocidade. Retorno com você aí no estúdio, Cleiton. Obrigado, Renato. Direto de Joinville, o Renato Santos. Olha, na BR-101, o motociclista tentou fugir, olha só a cara de pau, de agentes da Polícia Rodoviária Federal, após ser flagrado circulando com a placa da moto levantada em Barra Velha, no litoral norte. Ele seguiu em alta velocidade, fez manobras perigosas, praticamente radicais, e transitou pelo acostamento. Olha só, que coisa. Ao perceber que não teria a possibilidade, a menor chance de escapar, parou a motocicleta e foi abordado pelos policiais. O homem, um jovem ainda de 24 anos, foi multado por desobedecer ordem de parada, placas sem condições de legibilidade, ultrapassar pelo acostamento, CNH vencida há um ano, tudo errado. Falta de aparelhos da moto, no caso retrovisores, enfim, espelhos, dentre outras irregularidades. O proprietário da motocicleta estava no banco do carona e também foi multado por entregar o veículo à pessoa não habilitada. No total, as infrações somam R$ 4.726. Dependendo da moto, o valor da multa é quase a moto. 2 pessoas morreram em acidente no trecho sul da BR-101 hoje. O nosso repórter Maicon Marinho tem mais detalhes agora aqui no SCC News. Esse grave acidente deixou 2 pessoas mortas e 1 ferida. Foi no trecho sul da BR-101 em São João do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas fatais eram mãe e filha, de 38 e 4 anos de idade. Elas eram passageiras do veículo, um Peugeot 2008. O condutor do carro, de 39 anos de idade, pai da criança, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e capotou. O carro em que estavam ficou completamente destruído. Uma das laterais e o teto do veículo foram praticamente removidos. Eles estariam voltando para casa. A família era de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Maicon, pelas informações. Agora, 19 horas e 36 minutos. Um ônibus com 36 pessoas tombou e deixou 15 feridos. O acidente aconteceu hoje na BR-282 em Lages. Acompanhe agora mais detalhes. O acidente aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, na BR-282 aqui em Lages, próximo ao Parque da Saudade. Foi um tombamento seguido de saída de pista de um ônibus que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 5 metros. O ônibus ele vinha de Erechim, no Rio Grande do Sul, e seguia para Itapema, no litoral catarinense. Ele era conduzido por um homem de 31 anos de Erechim. No local do acidente, os bombeiros chegaram por volta da 1h30 da madrugada e ainda 20 pessoas estavam presas dentro do ônibus. Foi necessário, então, para fazer o resgate das pessoas, realizar um corte no para-brisa traseiro com uma serra para conseguir acessar o interior do veículo. Além disso, foi necessário utilizar um cabo de segurança para conseguir extrair os passageiros. Depois de cerca de 40 minutos, todos estavam fora do veículo e 15 deles precisaram ser encaminhados a hospitais aqui da cidade por conta de ferimentos leves. São essas as informações, volto com você. Obrigado, Suane. A gente deseja aqui uma boa recuperação para os envolvidos. Olha, daqui a pouco você vai ver, pode colocar a imagem aqui, olha o tamanho da cratera que se abriu na BR-470, gente. Que loucura! Isso foi em Rio do Sul. Já já a gente traz todos os detalhes aqui no nosso SCC News. Fica aí que a gente já volta.
A cratera engoliu parte da BR-470, uma das estradas federais mais importantes do estado. O trecho afetado é no quilômetro 143 da rodovia, em Rio do Sul. O motorista deste veículo não conseguiu frear a tempo para evitar o acidente. O carro caiu na grota e os ocupantes, um casal de idosos, sobreviveram à queda. Sofreram apenas ferimentos leves. O desabamento da pista foi provocado pelo excesso de chuvas e pelo rompimento de uma tubulação no local. O temporal atingiu Rio do Sul durante a madrugada. Foram 4 horas de chuva torrencial e, segundo a Defesa Civil, choveu 62 milímetros por aqui. O volume equivale a 1/3 da média de chuvas de um mês inteiro. No quilômetro 143, no município de Rio do Sul, houve um escorregamento do corpo de aterro, para o qual nós vamos levar pelo menos 7 dias para corrigir. Será feito um novo aterro em rocha e o DENIT já está mobilizado no local. Com a rodovia completamente bloqueada, o trânsito de veículos foi desviado pela área urbana de Rio do Sul nesta manhã. E em pouco tempo, o movimento intenso, principalmente de caminhões, travou a cidade e obrigou o prefeito do município a restringir a passagem de caminhões acima de 40 toneladas por dentro de Rio do Sul. O decreto municipal publicado nesta tarde permite apenas o acesso de veículos menores e de caminhões de empresas sediadas no município. Para os demais, proibidos de usar como rota a área urbana de Rio do Sul, a única alternativa é a BR-282. E boa recuperação para esse casal aí, né, que passou por esse susto. Já pensou? Você viu que choveu muito no dia de hoje nessa região, hein? Falar nisso, agora tem a previsão do tempo. A nossa previsão do tempo, quem vai trazer detalhes agora de como será o clima, o tempo nesta quinta-feira, é ela, Gabriele Ravasco. Tá na hora da previsão do tempo. Boa noite, Gabi. É isso, Cleiton Ramos, tá na hora. Boa noite para você, para todos que nos assistem. Olha, amanhã tem previsão de continuar chovendo. Não vai ser como hoje. A chuva será mais fraca. Essa frente fria que trouxe essa instabilidade aqui para Santa Catarina, a partir de amanhã ela começa a se afastar do nosso estado, mas ainda tem previsão de chuva. Do oeste aos planaltos deve chover de forma mais isolada. Já no litoral, Grande Florianópolis, a umidade que vem do oceano é que vai trazer chuva, mas será bem fraca, chuvisco. Mas é bom sair de casa com guarda-chuva amanhã, porque há sim previsão de chover em todas as regiões aqui de Santa Catarina. Em relação às temperaturas, elas vão seguir mais amenas. Aquele friozinho fora de época, por pouco tempo, viu? Falando nisso, vamos abrir a janela, vamos até Blumenau saber como ficará a quinta-feira na cidade. Você confere imagens ao vivo de Blumenau, no Vale do Itajaí. A temperatura mínima para esta quinta-feira é de 18 graus, a máxima não deve passar dos 24 graus na cidade de Blumenau. Você que está por aí para já programar a sua quinta-feira. Agora vamos saber como vai ficar o tempo aqui na capital catarinense. Floripa na sua tela, imagens da Catedral aqui de Florianópolis, no centro da cidade. Amanhã também tem previsão de chuva, o dia ficará nublado em Florianópolis, a mínima é de 20 graus e a máxima não passa ali dos 25 graus. Agora vamos saber como ficará o oeste. A gente vai até Chapecó, você confere imagens ao vivo de Chapecó no oeste para esta quinta-feira. A temperatura mínima por lá vai ser de 18 graus e a máxima não deve passar dos 22 graus. Também será uma quinta-feira nublada com possibilidade de chuva e essa temperatura mais amena mesmo. Agora vamos até o sul do estado, partiu Laguna conferir como vai ficar o tempo por lá. Neste momento você confere imagens ao vivo de Laguna, também um dia mais nublado. Quinta-feira será de temperaturas mais amenas, assim como mostramos nas outras regiões. A mínima em Laguna para esta quinta-feira de 18, a máxima é de 25 graus. Também será um dia mais nublado e com possibilidade de chuva. Cleiton, você que gosta de temperaturas mais amenas, já pode se despedir. Hoje e amanhã a gente vai ficar com esse clima mais fresquinho, mas nos próximos dias o calorão vai voltar, viu? Agora é contigo aí no estúdio.
Tá certo, Gabriele Ravasco, obrigado pela sua participação. Agora vamos trazer uma boa notícia para a economia do estado, é que o Porto de São Francisco do Sul, o maior de Santa Catarina, é o que movimentou mais cargas no sul do país. Acompanhe. Luiz Fernando trabalha no Porto de São Francisco do Sul há 43 anos. Ele integra o grupo de 245 colaboradores que contribuem para o crescimento do terminal portuário diariamente. O Porto hoje renasceu, eu sou parte do Porto. Eu tenho com a minha família o Porto. Como sim, todos os funcionários nossos que nós temos no Porto, é uma família, não tem como não dizer isso. É com o apoio de profissionais como ele que o Porto avançou mais uma vez na posição importante do ranking de crescimento nacional. De acordo com a Agência de Transportes Aquaviários, o terminal de São Francisco do Sul ocupa hoje o 7º lugar entre os maiores portos públicos do Brasil. O Brasil produziu muito no ano de 2023 e o Porto de São Francisco é uma porta de saída desses produtos e também uma porta de entrada de insumos. Nós somos um dos principais portos que importa, por exemplo, fertilizantes. Então, isso contribuiu fechando essa cadeia da produção do agro brasileiro com esse resultado que foi extremamente importante para todos nós. Esse avanço é resultado da movimentação histórica de 2023, quando o Porto embarcou e desembarcou quase 17 milhões de toneladas de mercadorias, um aumento de 33% em comparação a 2022. O Porto também é o maior em movimentação de cargas em Santa Catarina. Dados da ANTAG apontam que o Porto de São Francisco do Sul ultrapassou outros terminais privados do estado. Em relação aos demais portos da região sul do Brasil, o levantamento destaca que o Porto de São Chico teve crescimento de 11,4%. Boa noite, até amanhã. Obrigado pela sua audiência.